Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Sacramento da Ordem, vamos dar mais um passo no nosso caminho formativo, caminho em que vamos aprofundando a inteligência da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorremos ao teu auxílio, Espírito Santo. Ilumina a nossa inteligência, enche de amor o nosso coração, para que percorramos a estrada da teologia, buscando com todo o amor a verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, chegamos ao capítulo 4 do nosso curso Natureza do Ministério Ordenado. Para quem acompanha a nossa formação com o nosso manual Consagrados para a Missão, nós estamos na página 93. Depois de termos examinado os fundamentos bíblicos do sacerdócio ministerial, falamos do sacerdócio do Antigo Testamento, do sacerdócio de Cristo, no primeiro capítulo. Falamos do sacerdócio da Igreja, no segundo capítulo. Falamos da transmissão do sacerdócio aos apóstolos e dos apóstolos, como essa missão foi transmitida aos seus sucessores, no terceiro capítulo. Agora nós vamos mergulhar na natureza teológica do ministério ordenado, vamos tocar, penetrar na sua especificidade. Vamos analisar a diferença entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis. Nesse primeiro tópico do nosso capítulo, nós vamos justamente, primeiramente, mergulhar nessa diferença. Estamos querendo conhecer a natureza específica do ministério ordenado, ou do sacerdócio ministerial ou hierárquico, mas devemos então agora compará-lo a uma outra modalidade de vivência sacerdotal que existe na Igreja, sobre a qual falamos no segundo capítulo do nosso curso, quando falamos do sacerdócio, vamos dizer, da Igreja, que é o sacerdócio comum dos fiéis. E um texto essencial, então, para nós, é o texto de Lumen Gentium, número 10, que se encontra, citado nas páginas 93 e 94 do nosso manual. Leio. Cristo Senhor, pontífice, tomado de entre os homens, fez do novo povo um reino de sacerdotes para o seu Pai. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, apesar de diferirem entre si essencialmente, e não apenas em grau, ordenam-se um para o outro mutuamente. De fato, ambos participam, cada qual a seu modo, do sacerdócio único de Cristo. O texto continua. O sacerdote ministerial, pelo poder sagrado de que é investido, organiza e rege o povo de Deus em nome de todo o povo. Por seu lado, os fiéis, em virtude do seu sacerdócio régio, têm também parte na oblação da Eucaristia e exercem o mesmo sacerdócio na recepção dos sacramentos, na oração e na ação de graças, através do testemunho de uma vida santa, da abnegação e da caridade operante. Então, a primeira parte desse texto é fundamental. Então, depois de falar do sacerdócio de Cristo, pontífice tomado de entre os homens, e depois de ter dito que o Cristo fez do seu povo um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, uma alusão a Apocalipse 1, versículo 6, se diz que o sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio ministerial ou hierárquico,
apesar de diferirem essencialmente entre si, essencialmente, não apenas em grau, ordenam-se um para o outro, mutuamente. Ou seja, se diz coisas muito importantes aqui. E nós vamos querer agora colher desse ditado de Lumen Gentium 10 algumas afirmações teológicas importantes para o nosso discurso. Primeiro, é importante que o texto nos ajuda a compreender que todo o sacerdócio cristão é uma participação no sacerdócio de Cristo. Isso é dito quando se afirma: ambos participam, cada qual a seu modo, do sacerdócio único de Cristo. Ou seja, todos os outros, entre aspas, sacerdócios, são, na verdade, modalidades de participação no único sacerdócio de Cristo. Então, essa é a primeira afirmação importante. Se você está anotando, coloque número 1 e todo sacerdócio cristão é uma participação no único sacerdócio de Cristo. Segunda afirmação importante. O concílio fala de 2 modos de participação neste único sacerdócio de Cristo. 2 modalidades de participação no único sacerdócio de Cristo, e assim, o sacerdócio de Cristo é o ponto comum entre os dois. São participações diferentes, essencialmente diferentes, mas têm em comum o fato de que são sempre participações no único sacerdócio de Cristo. Terceiro ponto. Há uma diferença essencial. Se diz que existe uma diferença de tipo essencial entre os dois tipos, as 2 modalidades de participação no único sacerdócio de Cristo, esses 2 modos de exercício do sacerdócio na igreja. E essa diferença essencial, digamos, ela não é apenas uma diferença de grau, ela é essencial. Certo? E essa ideia, ela é confirmada pelo Catecismo da Igreja Católica, número 1547. Vamos ler esse texto. Catecismo 1547, o sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? O sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum, refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja, por isso é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Então, esse texto vem confirmar justamente essa ideia de que existe uma diferença essencial e não apenas de grau entre eles. Essa diferença, que é essencial, ela é de tipo, e aqui a gente chega a um quarto ponto, né? Ela é de tipo sacramental. E ela é de tipo sacramental porque nós temos, por um lado, o batismo e a confirmação, que são a base ontológica, sacramental ontológica, né, do sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio comum dos fiéis também é chamado de sacerdócio batismal.
E, por outro lado, nós temos o sacramento da ordem, que é a base sacramental ontológica do sacramento da ordem. Então nós temos o sacerdócio comum dos fiéis, cuja base sacramental ontológica são dois sacramentos da iniciação cristã: o batismo e a confirmação. E nós temos o sacerdócio ministerial ou hierárquico, cuja base sacramental ou ontológica é o sacramento da ordem. Estes sacramentos, tanto o batismo, quanto a confirmação, quanto a ordem, são justamente os 3 únicos sacramentos dos 7 que conferem, além da graça sacramental, conferem o caráter, conferem esse selo espiritual indelével que oferece a quem o recebe um poder espiritual, uma potestas espiritual, para o culto divino. Esse caráter que é, no fundo, uma participação justamente no sacerdócio, no único sacerdócio de Cristo. Então nós estamos falando aqui realmente de ontologia, de uma ontologia de tipo sacramental. O sacramento ele transforma a vida do homem. O sacramento transforma a vida de um não batizado. Depois do batizado ele tem uma nova identidade. Ele recebe um organismo espiritual. Ele recebe a inabitação trinitária. Ele é selado para sempre espiritualmente, recebe o selo espiritual indelével do caráter do batismo. E da mesma forma o sacramento da ordem faz algo de análogo. Sela aquele candidato com selo espiritual indelével para que ele se coloque a serviço do inteiro povo de Deus, in persona Christi Captis, né, em nome, na pessoa de Cristo, cabeça da igreja. Então vejam que nós temos 2 patamares de sacerdócio, mas não é, quando eu falo patamares, talvez até não seja a palavra mais correta, porque patamar pode dar a ideia de que um está acima, outro está abaixo. Não é isso que eu quero invocar, eu quero dizer, e aí a palavra talvez melhor seja 2 modalidades de exercício do sacerdócio, ou 2 modalidades de participação no único sacerdócio de Cristo. 2 modos de participar do sacerdócio de Cristo, de viver, né, esse sacerdócio na vida eclesial. O comum dos fiéis, sacerdócio comum dos fiéis, ou batismal, e o sacerdócio ministerial, ou ordenado, ou hierárquico. Tá bom? Então nós temos, cada um desses 2 modos tem uma base sacramental: batismo, confirmação, sacerdócio comum dos fiéis; ordem, sacerdócio ministerial ou hierárquico. E esses sacramentos, eles têm algo em comum, além da graça, eles conferem um caráter, e esse caráter justamente nos ajuda a entender que nós estamos falando de ontologia, de uma transformação, de uma mudança no ser, certo? A partir de uma conformação a Cristo. Isso tem um efeito de mudança ontológica na vida do homem. 5º ponto. Se a diferença fosse só de grau, então o sacerdócio ministerial seria um modo mais profundo de viver a vocação cristã. O sacerdócio ministerial seria sinônimo de uma vida cristã com maior qualidade, uma vida cristã com maior, digamos, de maior perfeição. A diferença não é só de grau. E por que se introduz o discurso do grau aqui? Porque às vezes se tinha a impressão, em alguns tipos de discurso, que o leigo estava num patamar e o sacerdote estava num patamar superior, num grau superior de vida cristã, de perfeição. Não é exatamente assim que nós devemos ver. Essa diferença, ela é essencial e não apenas de grau. Mas esse grau também
nos convida a fazer uma pequena reflexão. A relação entre o batismo e a confirmação, por exemplo. Vamos ver como é que é dito no catecismo, como são ditas os efeitos da confirmação no catecismo. Vou ler e aí a partir disso a gente comenta um pouquinho. Estamos lendo aqui alguns artigos sobre o sacramento da confirmação, mais particularmente sobre os efeitos do sacramento da confirmação no Catecismo da Igreja Católica. Artigo 1300, parágrafo 1303. Por isso a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Aprofundamento. Quais são os efeitos? Vejam, são citados 4 efeitos. Nos enraiza mais profundamente na filiação divina. E aí logo depois se diz, nos une mais solidamente a Cristo. Segundo efeito agora. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Terceiro efeito. Torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja. Quarto. Nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação como verdadeiras testemunhas de Cristo. Os 4 efeitos apontam para o fato de que a confirmação, no fundo, aprofunda a nossa graça batismal. Nos enraiza mais profundamente, aumenta em nós os dons do Espírito, torna mais perfeita a vinculação à Igreja, nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé cristã. Né? Então, fica claro que a confirmação aprofunda a nossa vida batismal. É um sacramento que, no fundo, nos permite viver com maior profundidade, num grau mais profundo, o nosso batismo, certo? Então, entre a confirmação e o batismo, qual seria a diferença, né? A gente poderia falar de uma ideia de diferença de grau, sim. Porque, no caso, a confirmação nos faz viver tudo mais profundamente. Da mesma forma, a gente pode falar um pouquinho da diferença de grau, e a gente usa esse termo, inclusive, no sacramento da ordem. Existem os graus do sacramento da ordem. O grau do diaconato, o grau do presbiterato, o grau do episcopado. 6º ponto. Essa diferença de essência está ligada, eu acho que eu já disse isso, mas repito, por favor, anotem. Essa diferença de essência está ligada ao caráter sacramental. O caráter sacramental é o fundamento ontológico dessa diferença de essência. E aqui eu remeto para o que nós estudamos sobre o caráter sacramental, quando comentamos um pouco a doutrina de Santo Tomás de Aquino, no âmbito do 2º capítulo do nosso curso. 7º ponto. Essa diferença essencial fundamenta uma diferença no modo do exercício do sacerdócio. Uma diferença do ser fundamenta a diferença do agir, no modo de agir. Então, por quê? Porque o agir é uma consequência do ser, né? E por isso, então, com um ser diferente, eu tenho a possibilidade de agir de um modo diferente. O ser vai me conduzir a um exercício na vivência do sacerdócio diferenciado, né? Um exercício diferenciado da vivência do meu sacerdócio, segundo o grau no qual me encontro, ou segundo o tipo de sacerdócio, o tipo de conformação ao Cristo sacerdócio, ao Cristo sacerdote, que marca a minha vida, né? Que marcou a minha vida. Então, o sacerdócio comum dos fiéis, ele vem explicado na página 95 do nosso manual, de um modo muito simples, é uma referência sempre a Lumen Gentium 10.
Os fiéis exercem o mesmo sacerdócio na recepção dos sacramentos, acolhendo os sacramentos, na oração, na ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação, na renúncia a tantas coisas que o mundo oferece, na caridade operante, né? Enquanto, justamente, o sacerdócio ministerial ou hierárquico exerce o seu ministério a partir do seu próprio ser, da conformidade ao Cristo, sumo sacerdote, que lhe caracteriza. Então, vamos ver como é definido esse agir. O ministro ordenado exerce o seu sacerdócio pelo poder sagrado de quem é investido. Como é que ele age? Ele organiza e rege, governa o povo de Deus. Realiza o sacrifício eucarístico na pessoa de Cristo, in persona Christi. O oferece em nome de todo o povo, né? E, é claro, que na continuidade do texto da Lumen Gentium, nós vamos ter outros elementos aqui. Mas aqui é uma definição bem, vamos dizer, direta. Ele rege, ele governa, ele oferece a Santa Missa, o sacrifício de Cristo, ele está ligado à santificação do povo de Deus, né? Então, são dois modos diferentes de viver esse ministério. É claro que, se você me perguntar se essa definição do sacerdócio ministerial ou hierárquico está completa aqui, não está completa aqui, porém, o contexto de Lumen Gentium 10 é muito mais para definir o que é o sacerdócio comum dos fiéis do que propriamente dito o sacerdócio ministerial. Nós vamos ver depois, quando estudarmos a Lumen Gentium, na continuidade do nosso estudo sobre o sacramento da ordem, como esse documento está dividido, e vamos ver que vamos ter, né, uma belíssima apresentação sobre o episcopado. Depois, no número 28, vai se falar do presbiterato, e no número 29 vai se falar do diaconato, né? Então, muita coisa vai ser dita. Então, não esperemos que tudo esteja aqui em 3 linhas. Aqui, a ideia principal é definir, né, o sacerdócio comum dos fiéis na sua especificidade, e aí fazendo dando aqui já uma ideia da diferença. O sacerdócio ministerial exerce o seu sacerdócio de um outro modo. Ponto número 8. Esses dois modos de participação no único sacerdócio de Cristo se ordenam mutuamente. Então, é como se nós tivéssemos, a ideia aqui, é como se nós tivéssemos o sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio ministerial, e uma relação entre eles de reciprocidade, né? Vamos explicar por quê. O sacerdócio comum dos fiéis tem a prioridade substancial em relação ao sacerdócio ministerial. Por quê? Porque é a ele que se orienta todo o sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial existe para servir o sacerdócio comum dos fiéis. Então, o sacerdócio comum dos fiéis, ele tem uma prioridade substancial. Porém, o sacerdócio ministerial tem uma prioridade funcional. O serviço dele é que garante, inclusive, que haja um sacerdócio comum dos fiéis que possa viver a sua própria vocação. Porque sem o sacerdócio ministerial, não temos ordinariamente o batismo e os demais sacramentos, não podemos viver a vida cristã. Não podemos receber os sacramentos e ter assim as graças que precisamos para viver tudo aquilo que é esperado de nós no nosso sacerdócio comum dos fiéis, que a nossa vida seja uma oblação, uma hóstia pura, santa, agradável a Deus. Nós ofereçamos a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa abnegação, a nossa
caridade e etc. Né? Então a gente não vai poder fazer nada disso se a gente não receber os sacramentos. E a gente não recebe os sacramentos se não tiver o sacerdócio ministerial. Então, por um lado, o sacerdócio ministerial existe para servir o sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio comum dos fiéis tem uma prioridade substancial, enquanto o sacerdócio ministerial tem uma prioridade funcional. Então, o sacerdócio comum dos fiéis não vai ter como viver a sua vocação se não tiver a serviço dele, né, o sacerdócio ministerial com o ensino, os sacramentos e também com a condução espiritual, o pastoreio. Tá bom? Então, que essa ideia fique bem clara para todos. Nona ideia que nós queremos escolher. O sacerdócio ministerial, falando um pouquinho do sacerdócio ministerial, nele se encontra a serviço dos irmãos, a serviço do sacerdócio comum dos fiéis, a autoridade de Cristo. Nele se encontra essa autoridade do Cristo. Autoritas Christi. E é muito interessante a gente perceber que através dele existe uma presença particular de Jesus Cristo na igreja. Né? E aqui eu queria citar um pequeno trecho que está na página 95 do nosso livro, do grande ainda cardeal da Cúria Romana, Mauro Piacenza, que já foi prefeito da Congregação para o Clero, certo? E hoje é o responsável da penitenciária apostólica. Ele nos ensina que o sacerdócio batismal e o sacerdócio ordenado não são duas realidades concorrentes que ficam se degladiando para ver quem é maior, ou que ficam uma puxando a sardinha, a brasa para sua sardinha, enquanto a outra faz o contrário, não é disso. Mas são duas realidades que se correspondem de uma forma harmônica e sinfônica, desde que cada um viva plenamente segundo a sua própria especificidade. Muito importante que o sacerdote, vamos dizer, ordenado, viva a sua identidade, a sua especificidade vocacional. Não tem sentido o sacerdote querer viver como leigo, achar que ele só tem alguns, que o sacerdócio dele é um emprego, que ele tem algumas funções que ele faz, recebe por isso, uma visão funcional do sacerdócio. E hoje existe essa tendência, né, de propor ao sacerdote uma vida como de um leigo. Você é um leigo que, quando está trabalhando, é sacerdote. Quando não está trabalhando, é como se fosse um leigo. Por outro lado, nós temos também o perigo contrário. Todo e qualquer leigo que está bem engajado na igreja, às vezes corre o perigo de ser comparado a um sacerdote. Poxa, você devia ser padre porque você é um rapaz tão engajado na igreja? Ou um pai de família, a pessoa logo diz, você deveria ser um diácono permanente, porque afinal de contas você faz um bem tão grande para a nossa vida paroquial. Como se um leigo não pudesse fazer tudo isso. Como se fosse fazer o bem à vida paroquial fosse sinônimo de vocação diaconal ou vocação presbiteral. Então, essas visões, elas são deturpadas, né? São visões que precisam ser purificadas, que a gente precisa trabalhar para superá-las. Muitos leigos hoje correm o perigo da clericalização, né? Na medida que vão vivendo essa vocação laical e ela vai sendo fecunda, eles vão sendo logo, vamos dizer, vai lhes sendo proposto o caminho do ministério ordenado. E muitas vezes nós temos também leigos que acham que vão poder participar mais da vida eclesial quanto mais poder eles tiverem, na medida que eles forem, como padre,
mini padres, eles vão ter mais possibilidade de servir a igreja. Não! Cada um deve viver a sua vocação específica. É vivendo a nossa vocação específica que nós vamos poder justamente cada um viver o seu chamado específico, a encontrar a santidade no seu próprio chamado e enriquecer a igreja. A igreja precisa de santos leigos e de santos sacerdotes. Devemos evitar a laicização dos clérigos e a clericalização dos leigos. Às vezes a gente tem a impressão que para o leigo poder ler, ajudar na liturgia, ele tem que botar umas batas, túnicas, parecer com um padre. Por que isso? Quer dizer que se ele subir com uma roupa de leigo, isso o diminui? É indigno? Por que eu tenho que dar uma túnica para ele fazer uma leitura? Por que ele não pode fazer uma leitura como leigo? Então é importante que a gente pense nessas questões. Hoje, na crise de fé que a gente vive, a gente percebe que tem uma tendência à clericalização dos leigos e à laicização do clero. O clero parece que tem vergonha de ser padre, quando pode dar uma de leigo, e o leigo parece que tem uma espécie de, vamos dizer assim, de complexo de leigo, e se sente acuado, diminuído e gostaria muito de ser como um clérigo. Não, cada um deve viver a beleza da sua própria vocação, e é assim que nós vamos enriquecer a igreja, certo? Então, voltando para o 9º ponto, esse sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis, e ele está a serviço com uma autoridade, que é a autoridade do Cristo. Mas autoridade e serviço não são coisas desassociadas, porque hoje, na nossa vida social, nós somos muito contaminados por uma certa visão de tipo marxista. Se fala de um marxismo cultural, né? E aí a gente tem a impressão que tudo que é autoridade é negativo, diminui a gente, é opressora. Mas o termo autoritas, ele, na verdade, ele vem de um verbo chamado audere. Então, auctor vem do supino desse verbo audere, que significaria, na verdade, fazer crescer. Então a autoridade é aquele que faz os outros crescerem, não é aquele que oprime. Como é importante a gente conhecer a etimologia dos termos, para a gente entender o que a igreja entende pelo termo autoridade. O próprio Cristo disse, né? Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. A autoridade de Cristo é sinônimo de serviço. Então a gente não deve ter medo de dizer que o ministério ordenado tem uma autoridade, a do Cristo. Isso não significa clericalismo, isso não significa que está acima dos outros, mas isso significa que tem uma presença do Cristo no ministério ordenado que quer fazer os outros crescerem, orientada para ajudar todos a crescer. É uma autoridade que se realiza no serviço de amor que faz os outros crescerem, né? É uma autoridade, nós poderíamos dizer, diaconal, certo? De serviço de amor, um bem para todos. Então esse Cristo, ele está presente na igreja. É interessante aqui, a gente vai adiantar um ponto que mais tarde a gente fala de novo dele. E a Mystic Corporis, que é uma encíclica do Papa Pio XII, ela diz que Cristo, cabeça, ele governa a igreja de dois modos. Exercendo o influxo interior, ele age através do Espírito Santo no coração da hierarquia, no coração do povo, iluminando a inteligência, enchendo de amor os corações para que cada um tenha o que precisa para fazer a vontade de Deus, né? Mas ele age também através da hierarquia, realizando um influxo exterior.
Ele age através da hierarquia, falando por meio do Papa, falando por meio dos bispos, conduzindo o povo de fora para dentro, através do magistério, na direção da vontade de Deus. Então ele age nos corações pelo Espírito e exteriormente, né, aos homens através do magistério, através do sacerdócio ministerial, nós podemos dizer, de modo especial, dos bispos, né? Nesse caso, me parece evidente. Então, aqui nós queremos concluir esse ponto lendo ainda 2 textos que completam, por assim dizer, esse tópico. Estamos na página 96 do nosso manual. Eu disse que nós íamos ler dois textos, mas já lemos um deles, né? Que é o Catecismo da Igreja número 1547, que justamente confirma o fato que a doutrina de Lumen Gentium 10, né, confirma que essa diferença existe, que é uma diferença ontológica essencial, não só de grau, certo? E fala de como eles se ordenem mutuamente também, como um está ordenado para o outro. Essas 2 modalidades de participação no único sacerdócio de Cristo. Mas faltou citar, agora sim, Santo Agostinho, um trecho do seu sermão número 340. Se me enche de temor o que sou para vós, me consola o que sou convosco. Pois para vós sou bispo, convosco sou cristão. Aquele, né, ser bispo é um encargo. Este, ser cristão, é uma graça. Aquele, ser bispo, é o nome de um perigo. Este, ser cristão, é a salvação, nome da salvação. Então, essa frase de Santo Agostinho mostra essa consciência, né, de que antes da diferença essencial entre os 2 modos de participação no único sacerdócio de Cristo, existe um elemento comum. O homem que é chamado ao ministério ordenado, ele foi batizado, ele foi crismado. Esse homem, ele participou e vai continuar participando do sacerdócio comum dos fiéis. Entenda que o ministro sacerdote, ele não deixa de participar do sacerdócio comum dos fiéis, porque ele continua sendo batizado que foi crismado. Então ele também tem essa dimensão do sacerdócio comum dos fiéis na sua vida, certo? E isso daí une todo o corpo de Cristo é assim. Esse povo batizado, marcado, né, pela vida nova, marcado por um chamado sacerdotal. É um povo sacerdotal, um corpo sacerdotal, um hieratelma, né, como nós vimos, um organismo sacerdotal. Então, o jovem, o varão que é chamado ao ministério ordenado, ele faz parte, ele tem essa experiência primeira. E a partir dessa experiência, ele percebe um chamado de Deus, percorre um caminho, onde a igreja vai confirmando esse caminho, vai discernindo, junto com o candidato, né, a existência ou não da vocação. E quando ele chega à ordenação, quando ele é ordenado sacerdote, então ele vai se colocar a serviço, conformado ao Cristo, cabeça da igreja, ao Cristo sacerdote de um modo novo, vai se colocar a serviço de todos, vai ser revestido de uma autoridade para servir a todos, certo? Mas ele faz parte do mesmo corpo, sempre ele é parte do mesmo corpo, ele está em comunhão com os irmãos. Ele é o irmão que foi escolhido para viver um sacerdócio em favor de todos, para viver uma paternidade em favor de todos.
né, para viver uma autoridade que é a do Cristo em favor de todos. Então, essa frase de Santo Agostinho mostra como o coração do sacerdote deve ver os irmãos. São os meus irmãos. Estamos unidos no chamado, unidos na graça, unidos no caminho da salvação. Mas Deus me chamou para estar a serviço deles. Isso é uma responsabilidade, isso me faz tremer, porque é grande esse mistério. E porque me foi dado um encargo de amor, um encargo de pastoreio, né? E para que eu tivesse a força, tudo o que eu preciso para viver esse encargo, eu fui transformado, eu recebi um sacramento, eu fui marcado com um selo espiritual indelével, que transformou a minha existência, me conformando a Cristo cabeça, ao Cristo pastor, ao Cristo sacerdote de um modo novo, para que eu possa agir em seu nome, no pastoreio, na santificação e no ensino do povo de Deus. Chegamos ao segundo tópico do nosso capítulo 4, sobre a natureza do ministério ordenado. E esse segundo tópico tem como título as características específicas do sacerdócio ministerial. Esse tópico está dividido em 4 partes. A primeira, eu vou citar aqui, é a representação sacramental de Cristo cabeça e pastor. A representação sacramental está para o ser. O segundo ponto é o agir in persona Christi captis, agir. Então, enquanto o primeiro ponto está para o ser, o segundo está para o agir. O agir que é uma consequência do ser. O terceiro ponto é a tria munera. Então, se o segundo é o agir, o terceiro é como é essa ação. Essa ação pode ser apresentada de um modo esquemático. Esse esquema, o segundo Concílio Vaticano II, é um esquema de 3 ofícios, 3 ministérios, ou 3 dimensões de um único ministério, que a gente chama tria munera. No momento certo a gente vai explicar. O quarto ponto é a mediação. O sacerdócio é uma mediação participada na única mediação de Cristo. E o quinto ponto é uma reflexão sobre, a partir daquilo que a gente vai dizer nos 4 primeiros pontos, sobre a teologia, recente sobre o ministério ordenado. Quais são as tendências nos manuais, como eles apresentam teologicamente a natureza do ministério ordenado. Tá bom? Então, 5 pontos pela frente. Isso vai exigir um belo caminho da nossa parte. Primeiro ponto: representação sacramental de Cristo cabeça e pastor. Como eu disse, a representação está para o ser, enquanto o segundo tópico, o segundo ponto, o agir in persona Christi, está para o agir. Então vamos primeiro para o ser, porque o ser vem antes do agir. Vamos começar fazendo uma pequena observação. Nós vamos tratar agora, nessa representação sacramental do Cristo cabeça e pastor, de um documento do Papa João Paulo II, de uma exortação apostólica pós-sinodal, chamada Pastores Dabo Vobis. Essa exortação apostólica é de 1992, ou seja, ela é cerca de 27 anos depois do final do Concílio Vaticano II. Por que nós não começamos com o Vaticano II? Com a Presbyterorum Ordinis, especificamente com o número 2, que fala da natureza do ministério do presbítero. Nós não vamos começar pelo Vaticano II por causa do esquema ser-agir. O Vaticano II vem antes, cronologicamente, anos 60. Só que o Vaticano II ele vai formular
a ideia sobre a natureza específica do ministério ordenado, dizendo que o presbítero age in persona Christi captis, age, agir. E o Papa João Paulo II, 27 anos depois de um caminho de reflexão, que vamos dizer que ele não é o único degrau desse caminho de reflexão. Temos o Papa Paulo VI antes dele. O Papa João Paulo II foi muito rápido, né? Mas temos todo um período de Paulo VI em que o ensinamento do Vaticano II foi sendo aprofundado, né? Foi sendo objeto de estudos, de reflexões, de colocações, de explicações magisteriais, inclusive. E o Papa João Paulo II, então, depois de um sínodo ordinário sobre a figura do presbítero, ele então lançou essa exortação apostólica pós-sinodal em 92, dando um passo adiante. E o passo adiante importante foi: se o Vaticano II fala do agir, é porque antes do agir tem um ser. O agir não pode ficar flutuando. O agir, ele nasce, um agir específico nasce de um ser específico. E o modo de dizer o ser específico do presbítero na Pastores Dabo Vobis é justamente resumido nessa afirmação que dá nome a esse ponto do nosso estudo: representação sacramental de Cristo, cabeça da Igreja, certo? Eu digo logo que muita coisa do que a gente vai dizer está aqui nessa obra, que é de minha autoria, inclusive. É a minha tese de doutorado, publicada no ano de 2010, 10 anos atrás. Em 2009 nós defendemos o nosso doutorado, em maio de 2009, tivemos nota máxima, graças ao bom Deus, e foi recomendada a publicação da nossa tese, certo? E essa nossa tese, ela tem como título In Persona Christi Captis, o ministro ordenado como representante de Cristo, cabeça da Igreja, nas discussões teológicas de Pio XII até hoje. Então, muito do que a gente vai falar nesse capítulo está na minha tese. É um resumozinho pequeno da nossa pesquisa. E nós tivemos a alegria de poder contar com o prefácio do cardeal Paul Joseph Cordes, alemão, doutor em dogmática, grande amigo de Bento XVI. Pois bem, vamos ler então nas páginas 96 e 97 do nosso manual Consagrados para a Missão, dois textos da Pastores Dabo Vobis importantes. Um trecho do número 12 e um trecho do número 15 da mesma exortação apostólica pós-sinodal. Pastores Dabo Vobis, número 12. Bom, antes de mais nada, Pastores Dabo Vobis é uma expressão que se encontra no livro do profeta Ezequiel e que são as primeiras palavras da exortação: pastores vos darei. Pastores Dabo Vobis é uma promessa de Deus que vai nos dar pastores segundo o seu coração. O presbítero encontra a verdade plena da sua identidade no fato de ser uma derivação, uma participação específica e uma continuação do próprio Cristo, sumo e único sacerdote da nova e eterna aliança. Ele é uma imagem viva e transparente de Cristo sacerdote. Esse é um texto extraordinário. O presbítero encontra a verdade plena da sua identidade, não nas ideologias, não no que o mundo ensina, mas o presbítero encontra a verdade plena da sua identidade no fato de ser uma derivação, uma participação e uma continuação
de Cristo, sumo e único sacerdote. Ou seja, o ser dele deriva do Cristo, ele participa da vida do Cristo, ele continua a vida do Cristo, mas do Cristo sumo e único sacerdote. E aí o texto termina, é uma imagem viva, transparente do Cristo sacerdote, como um ícone que torna presente, deixa ver, deixa com que Cristo presente possa agir, operar através da sua vida, na igreja e no mundo. Mais adiante, encontramos uma afirmação de máxima importância para o nosso curso e para a teologia do sacramento da ordem. E agora já estamos no número 15 da Pastores da Vobis. Os presbíteros são na igreja e para a igreja uma representação sacramental de Jesus Cristo, cabeça e pastor. É o título desse nosso ponto. Proclamam sua palavra com autoridade, repetem seus gestos de perdão e oferta de salvação, nomeadamente pelo batismo, pela penitência e a Eucaristia. Exercitam a sua amável solicitude, até o dom total de si mesmos pelo rebanho que reúnem na unidade e conduzem ao Pai por meio de Cristo no Espírito. Então, proclama a sua palavra, ensinar. Fala dos sacramentos, santificar. E, por fim, fala do conduzir o rebanho, que é governar, pastorear o povo de Deus na direção, do céu. Numa palavra, os presbíteros existem e agem para o anúncio do Evangelho ao mundo, para a edificação da igreja em nome e na pessoa de Cristo cabeça. Então eles anunciam o Evangelho e edificam a igreja em nome de Cristo cabeça e pastor da igreja. Esse é o modo típico, específico, pelo qual os ministros ordenados participam do único sacerdócio de Cristo. Então está se falando aqui do como eles participam do único sacerdócio de Cristo, da especificidade com a qual o ministro ordenado participa do único sacerdócio de Cristo. O Espírito Santo, mediante a unção sacramental da ordem, configuração, por um título novo e específico a Jesus cabeça e pastor. Então essa configuração a Cristo sacerdote é uma configuração ao Cristo que é cabeça, pastor da igreja. Confirma e anima-os com a sua caridade pastoral e coloca-os na igreja na condição de servos do anúncio do Evangelho a toda a criatura e da plenitude de vida cristã para todos os batizados. Então vejam que maravilha, Os presbíteros são na igreja, na e para a igreja, representação sacramental de Jesus Cristo, cabeça e pastor da igreja. Se fala da triamúnera, as três funções de ensinar, de santificar e de pastorear ou governar. E se diz também, fala de uma configuração, de uma participação específica no único sacerdócio de Cristo, que é própria do ministro ordenado. É o seu modo específico de estar configurado, conformado a Jesus, sumo sacerdote. O texto fala dos presbíteros, mas é claro que as afirmações feitas no texto valem para o episcopado, pois o episcopado está um grau acima do presbítero, Ou seja, ele vive o sacramento da ordem no seu grau máximo. Então, se vale para o presbítero, tudo o discurso vale para o episcopado. Existe, porém, uma certa discussão sobre a possibilidade ou não de aplicar essa fórmula, representação sacramental de Cristo cabeça, aos diáconos. Nós vamos falar disso mais adiante no nosso curso.
Esse texto de Pastor Idabo Vobis, número 15, aprofunda uma expressão que está presente no Concílio Vaticano II, no parágrafo 2 da Presbyterorum Ordinis. Um decreto, esse Presbyterorum Ordinis, que não fazia parte da preparação feita pela Cúria Romana de textos para o concílio. Presbyterorum Ordinis, ele só foi pensado esse documento durante o próprio concílio, quando nas discussões que iam evoluindo ao longo do concílio, nas várias sessões, alguns bispos perceberam que faltava uma palavra forte dirigida aos presbíteros. Alguns bispos diziam: nós estamos falando de muita coisa aqui, mas como é que a gente vai voltar para os nossos países, para a nossa terra, sem levar um documento para os nossos presbíteros? Eles são os nossos principais colaboradores e eu não vou voltar lá para casa, alguns diziam, sem levar uma palavra do concílio para os presbíteros. E foi nesse contexto que nasceu a ideia de se escrever, então, um documento, um decreto sobre os presbíteros, para animá-los, né, na sua vocação presbiteral. Então, era um documento que não foi previsto pelos trabalhos preparatórios do Vaticano II, mas que acabou se tornando um documento realmente magistral e extremamente rico sobre a natureza e a missão do presbiterato. Vale a pena lembrar que na Lumen Gentium se falava dos presbíteros em alguns momentos, né? Mas o discurso da Lumen Gentium, quando fala do ministério ordenado, é muito dirigido ao episcopado, né? E vamos ver que só um parágrafo, né, o Lumen Gentium número 28, é dedicado exclusivamente aos presbíteros. Do mesmo modo, um só parágrafo, número 29, é dedicado inteiramente aos diáconos. E aí, então, na Presbyterorum Ordinis, justamente no número 2, o documento decide falar da natureza específica do ministério ordenado. Então, agora, se você puder, pause esse vídeo e vá ler o número 2 da Presbyterorum Ordinis, que você encontra na internet com facilidade. Ou, se você tem um compêndio do Vaticano II, leia e vá sublinhando as expressões mais importantes, mais bonitas do texto. Vamos ler o início do número 2 da Presbyterorum Ordinis. Eu vou ler aqui do texto como ele se encontra no site do Vaticano. Natureza do presbiterato. O Senhor Jesus, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tornou participante todo o seu corpo místico da unção do Espírito com que ele mesmo tinha sido ungido. Todo o corpo de Cristo, a igreja, participa da sua unção. Nele, em Cristo, com efeito, todos os fiéis se tornam sacerdócio santo e real. Está se falando do sacerdócio da igreja. Oferecem vítimas a Deus por meio de Jesus Cristo. Anunciam as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz admirável. Está se falando do sacerdócio comum dos fiéis. Não há, portanto, nenhum membro que não tenha parte na missão de todo o corpo, mas cada um deve santificar Jesus no seu coração e dar testemunho de Jesus com espírito de profecia. O mesmo Senhor, porém, então esse Senhor que fez com que toda a igreja participasse da sua unção, fez de toda a sua igreja esse organismo sacerdotal. O mesmo Senhor, porém, para que formassem um corpo no qual nem todos os membros têm a mesma função, corpo onde tem uma diversidade de funções, de ministérios,
e aí se cita a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 4, constituiu dentre os fiéis, escolheu dentre os fiéis, alguns como ministros, que na sociedade dos fiéis, dos crentes, possuíssem o sagrado poder da ordem. Então, para receber esse sagrado poder da ordem, o sacramento da ordem, para poderem então oferecer o sacrifício, a missa, e perdoar os pecados, a confissão, exercer oficialmente o ofício sacerdotal em nome de Cristo em favor dos homens. E assim, enviando os apóstolos, assim como ele tinha sido enviado pelo Pai, vejam, Cristo foi enviado pelo Pai, assim ele envia os apóstolos. Cristo, através dos mesmos apóstolos, tornou participantes da sua consagração e missão os sucessores deles, os bispos. Vejam que entre Cristo e os bispos nós temos o elo dos apóstolos. Os bispos, então, cujo cargo ministerial, esse cargo que é para um serviço, em grau subordinado, veja, agora entra a ideia de uma diferença de grau, a diferença de grau entre episcopo e presbítero, cujo cargo ministerial em grau subordinado foi confiado aos presbíteros. Então os presbíteros participam, né, do poder apostólico, da missão dos apóstolos, mas num grau subordinado, para que, constituídos na ordem do presbiterato, fossem cooperadores da ordem do episcopado para o desempenho perfeito da missão apostólica confiada por Cristo. Cooperadores do episcopado para o desempenho perfeito da missão apostólica que foi confiada aos apóstolos e, por meio dos apóstolos, aos bispos e aos seus colaboradores, os presbíteros. O ministério dos sacerdotes, enquanto unido à ordem episcopal, participa da autoridade com que o próprio Cristo, ele participa num grau subordinado, um grau inferior, da autoridade com que o próprio Cristo edifica, santifica e governa o seu povo. São três verbos: edifica com a palavra, santifica com os sacramentos e governa o seu povo. É o munus de reger, de pastorear. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, supondo, é certo, os sacramentos da iniciação cristã, primeiro ele é um cristão, batizado, confirmado. Esse sacerdócio dos presbíteros é conferido mediante um sacramento especial, o sacramento da ordem, em virtude do qual os presbíteros, olha que agora fala do caráter, os presbíteros ficam assinalados com um caráter particular, esse selo espiritual indelével que é o caráter. E dessa maneira são configurados a Cristo sacerdote. Então, uma configuração diferente, que só eles recebem. E qual é a diferença, então? Aí que vem a frase-chave. Essa configuração diferente, que é na base do ser, permite com que os presbíteros possam agir in persona Christi captis, na pessoa de Cristo cabeça. A tradução está errada, né? Diz assim, em nome de Cristo cabeça, está errado. É in persona, na pessoa de Cristo cabeça. Tá bom? Então, caríssimos, esse é um texto fundamental da Presbyterorum Ordinis, que diz, tem toda uma teologia do ministério ordenado, que o presbítero age in persona Christi captis. É claro que esse discurso vale para o episcopo também.
E aí a discussão está relativa ao diaconato. Existe uma discussão relativa à aplicação ou não dessa fórmula ao diaconato, tá bom? Esta fórmula, in persona Christi Captis, ela foi preparada pelas encíclicas Mystici Corporis e Mediator Dei. Mystici Corporis do ano 1943, Mediator Dei do ano 1947, sempre do Papa Pio XII. Que grande Papa! Um homem de Deus, um homem santo. Pois bem, agora eu quero mostrar essas ideias muito rapidamente através de um esquema. Então nós colocamos aqui nesse quadro branco um pequeno esquema para tentar transmitir para vocês de modo mais simples essas ideias que estão concatenadas historicamente e teologicamente. Então, nós estamos falando aqui da Pastore Dabo Vobis, PDV, Pastore Dabo Vobis, número 15. PDV 15, pronto, é a nossa sigla. E nós vimos que esse texto do Papa João Paulo II é de 1992. Mas esse texto se baseia no Concílio Vaticano II, que vamos colocar aqui a data do término do Concílio Vaticano II, 1965. Certo? Então nós temos 27 anos aí entre o final do concílio e a Pastore Dabo Vobis. Enquanto a Pastore Dabo Vobis, ela vai refletir sobre a representação sacramental, e a gente disse que a representação sacramental ela está ligada à ideia do ser, é a base ontológica do agir. O Vaticano II, na Presbyterorum Ordinis, falou do agir, desse agir in persona Christi Captis. Então, por isso que nós começamos da Pastore Dabo Vobis, porque nós vamos começar, não vamos seguir o esquema cronológico, mas começamos da base ontológica. Mas essa base ontológica do Papa João Paulo II, nesse documento, se baseia no ensinamento conciliar, que fala do agir. O contexto de Pastore Dabo Vobis número 15 e também da Presbyterorum Ordinis PO número 2 é sempre o mesmo: dizer a especificidade do ministério presbiteral. A especificidade, a natureza específica. É aquilo que, à luz de Lumen Gentium Der, nós dizemos com a diferença essencial. Qual é a diferença? Bom, já que os ministros ordenados são tirados do meio dos batizados, a diferença é entre o ser batizado e o ser ordenado. Então, quando eu digo essa diferença, eu estou dizendo qual é a especificidade, qual é o próprio do ministério ordenado. Então, esse é o contexto. Só que nós vimos que essa Presbyterorum Ordem número 2, esse texto que nós lemos agora, né, com os primeiros parágrafos desse texto, extraordinário, né, ele se baseia em Pio XII. Então nós temos a figura de Pio XII como uma figura preparatória para o Vaticano II e, por sua vez, para o ensinamento do Papa João Paulo II. Essa é a beleza da igreja, essa continuidade, a tradição, né? E o Papa Pio XII, ele lançou 2 documentos importantes, Mystici Corporis, são 2 encíclicas, 1943. Mediator Dei, 1947. Essas 2 encíclicas, elas têm o que em comum? Elas partem a primeira, a Mystici Corporis,
é a primeira encíclica, vamos dizer, exclusivamente sobre a igreja, apresentando a igreja como o corpo místico de Cristo, usando e propondo a eclesiologia somática, que é bíblica, que é paulina, como modelo de compreensão do mistério da igreja, que faz parte da tradição dos padres, de Santo Agostinho, de Santo Tomás, e tem toda uma, digamos também, uma riqueza teológica, por exemplo, na escola de Tubinga, na escola romana, no início do século XX também, com grandes autores, como Sebastian Tromp, que foi, diga-se de passagem, esse holandês jesuíta, provavelmente aquele que escreveu boa parte dessa encíclica Mystic Corporis. O outro documento, a Mediator Dei, é uma encíclica sobre a liturgia, num período em que existia já, que já estava forte, o que nós chamamos de movimento litúrgico, que vai chegar até o Vaticano II e vai influenciar a Sacrosanctum Concilium, certo? Mas esse movimento litúrgico que faz com que o Papa Pio XII tenha que dirigir uma palavra à igreja, de certo modo, fazendo já um discernimento, acolhendo alguns elementos e rejeitando outros, nesse movimento litúrgico havia uma certa influência protestante também. Havia coisa boa e coisa menos boa. E nessa influência protestante não ficava claro a diferença entre sacerdócio comum dos fiéis, sacerdócio e o sacerdócio ministerial. Qual é a diferença dos dois na hora de celebrar a Eucaristia? Por exemplo, hoje ainda existe pessoas que dizem assim: todo mundo celebra a Eucaristia, vamos todos concelebrar a Eucaristia. Esse tipo de terminologia confunde. Que a gente vai todo mundo celebrar, vai todo mundo concelebrar. Então quer dizer que todo mundo celebra, concelebra igualmente? Não, tem uma diferença fundamental. E a encíclica Mediator Dei vai falar dessa diferença. O modo específico pelo qual o ministro ordenado, o presbítero, celebra a Eucaristia, que é diferente da participação ativa dos demais fiéis. Certo? Então esse termo, vamos todos celebrar, concelebrar, são termos problemáticos, confusos, que causam confusão. Mas o que foi que Pio XII fez de grande? Pio XII, ele uniu duas tradições teológicas. Ele pegou, por um lado, o termo cabeça. Esse termo cabeça fazia parte da teologia da graça, ou da eclesiologia também, se você quiser, de Santo Tomás de Aquino. De modo especial, você pode pensar aqui na Suma Teológica, terceira parte, questão número 8, onde ele desenvolve o tema do Cristo cabeça. E nesse contexto do Cristo cabeça, a ideia é essa: Cristo é cabeça, a igreja é o corpo. E Cristo cabeça comunica toda a graça, toda a vida para a igreja. Certo? Então, aqui tem uma teologia da graça. E teologia da graça no contexto do Cristo cabeça. Então, ele pega esse termo cabeça e une a um termo clássico da teologia sacramental, que é o termo in persona Christi, que vem lá dos padres da igreja já. E que na Idade Média era muito utilizado para falar, por exemplo, do modo com o qual o sacerdote celebra a Eucaristia. Ele diz as palavras: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E essas palavras soam, nos interrogando. Ele está falando na primeira pessoa. É ele? Não, é o Cristo falando por meio dele. Ele está celebrando na pessoa de Cristo cabeça. Cristo está celebrando por meio dele.
Então, esse termo in persona Christi é um termo clássico da teologia sacramental. Aí Pio XII une in persona Christi, cabeça. E aí vai entrar na formulação caput, né? Capitis in persona Christi capitis, que é como aparece na Presbyterorum Ordinis 2, número 2. Vamos ver agora o texto de Pio XII, certo? Então, importante a gente pegar esse segundo. Cronologicamente, a coisa vem assim. Pio XII une duas tradições, prepara a expressão. Vaticano II diz agir in persona Christi, captis, e a pastoridade do Vobis diz representação sacramental de Cristo, cabeça da igreja. Agora, a Inter in Seniores é um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, de 1976, no contexto do diálogo entre Santa Sé e Igreja Anglicana, porque a Igreja Anglicana estava querendo ordenar mulheres presbíteras. E a Igreja Católica, que já tinha caminhado bastante com os anglicanos na direção do ecumenismo, de uma unidade maior, escreve dizendo que está perplexa com esse tipo de atitude e o quanto isso pode comprometer a caminhada ecumênica. E aí o Papa troca cartas, né, com o arcebispo primaz dos anglicanos, mas a coisa se encaminha realmente para esse ato, né, pouco simpático aos católicos da ordenação de mulheres. E em 76, às vésperas das primeiras ordenações, a Congregação para a Doutrina da Fé reúne a doutrina católica relativa ao sacramento da ordem e diz por que não pode aceitar a ordenação de mulheres. Então é nesse contexto que a Inter in Seniores explica a Presbyterorum Ordinis número 2. 11 anos depois do fim do Vaticano II, ela diz, essa carta, né, da Congregação para a Doutrina da Fé diz que a Presbyterorum Ordinis número 2, ao acrescentar o termo captis, cabeça, né? Deixa eu pegar aqui o texto exato para que não haja dúvidas. Ela diz assim, que o objetivo teológico do acréscimo do termo captis, né, essa referência à capitalidade de Cristo, foi completar e esclarecer a fórmula in persona Christi. Ou seja, essa fórmula que é bem tradicional, essa fórmula foi completada, esclarecida com o acréscimo do captis. Certo? E essa fórmula, esse casamento vai acontecer num primeiro momento em Pio XII. Vamos ver a fórmula exata ali. Num segundo momento, e momento decisivo, no Concílio Vaticano II, no número 2 da Presbyterorum Ordinis. Certo? Ou seja, esse captis quer dizer que o ministro ordenado age na pessoa de Cristo, mas não do Cristo comum, como os demais cristãos também, de certa forma, podem agir em nome de Cristo, mas do Cristo cabeça, do Cristo que tem autoridade, do Cristo que governa, do Cristo que dá a sua vida, comunica a sua vida através dos sacramentos e através da palavra. Palavra, sacramentos, governa, autoridade, tria munera, os 3 ofícios do Cristo e os 3 ofícios do ministro. Tá bom? Vamos ver então, a fórmula de Pio XII é justamente daquele contexto de que o sacerdote ele celebra de um modo diferente a Eucaristia, de modo único. E o texto diz que o sacerdote age, sempre age, personam Christi ut pot capit gerit. Ou seja, ele age na pessoa de Cristo como cabeça, né?
como se fosse cabeça. Então, quer dizer, ele associa cabeça com o agir na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo, teologia sacramental, caput, cabeça, teologia da graça de Santo Tomás, era o que acabamos de explicar. Agora, vamos retomar a nossa leitura e explicação do texto da Pastore Dabo Vobis, número 15, que é o escopo desse momento agora. Nós estávamos explicando como é que nós chegamos lá na Pastore Dabo Vobis, número 15. Pio XII, Vaticano II, João Paulo II. Então, a afirmação da Pastore Dabo Vobis é que o Cristo, que o ministro ordenado, o presbítero, ele é uma representação sacramental de Cristo cabeça. Então, para eu entender esse ditado, tenho que explicar 3 palavras. Representação, o que é? Sacramental, porque esse adjetivo sacramental. E cabeça. Porque Cristo eu não preciso explicar, né? Acho que está claro. Então, representação, sacramental e cabeça. Então, você que vai fazer a nossa avaliação, nós temos uma pergunta sobre isso no questionário. Então, para você ser inteligente, você precisa ser inteligente. Então, você vai explicar um pouco como se chega a essa fórmula, aquilo que dissemos até agora, esse caminho Pio XII, Vaticano II, João Paulo II, brevemente. E aí você vai me explicar o que é representação. Representar. O que é esse adjetivo sacramental aqui na fórmula. E o que é a importância do termo cabeça também. O que esse termo significa. Então vamos lá. Primeiro, o termo representar. Nota-se logo que nós temos um prefixo, re. Representar. Né? Significaria literalmente essa expressão, esse re significa de novo, refazer é fazer de novo. Representar é apresentar de novo. Né? Então, retomar é tomar de novo. Então, o prefixo re significa de novo ou novamente. E esse presentar, né, indica esse tornar presente, né? Apresentar, tornar presente. Então, essa expressão representar, a gente poderia dizer que significa, literalmente, tornar presente de novo. Tornar presente de novo. Mas tornar presente de novo quem? Aí entra o Cristo. Cristo. Mas que Cristo? Não é o Cristo, entendam? Eu posso falar do Cristo histórico, o Cristo pré-cruz e pré-ressurreição, mas não existe esse Cristo mais, entenda? Só existe um Cristo, aquele que está sentado à direita do Pai. O Cristo que existe é o que está sentado à direita do Pai. É o Cristo glorioso. É o Cristo ressuscitado que passou pela cruz. Então, é tornar presente de novo o Cristo glorioso, o ressuscitado que passou pela cruz. Então, esse Cristo ressuscitado que passou pela cruz, ele subiu ao céu, à ascensão. Mas ele prometeu estar presente conosco até o fim dos tempos. E ele está presente através do seu Espírito Santo. Ele está presente através da sua palavra, através dos sacramentos. E para estar presente através da sua palavra e dos seus sacramentos, e graças ao Espírito Santo, ele está presente na igreja através dos seus ministros ordenados. E os ministros ordenados, com a sua humanidade limitada, como o pão é limitado, mas vai servir para a presença eucarística de Cristo. Não é a mesma coisa, claro que não tem uma transubstanciação do ministro. O ministro não vira, deixa de ser, o João Paulo não deixa de ser João Paulo e passa a ser Cristo. Não, mas o padre João Paulo passa a ter uma nova conformação a Cristo. Isso significa uma mudança ontológica nele. Ele foi configurado sacramentalmente,
recebeu um caráter de configuração a Cristo. Então isso significa mudança ontológica para um serviço, para o exercício de um ministério. Então Cristo que subiu ao céu, ele quer ser de novo percebido, ele quer poder falar, poder agir através da vida de ministros. Faz parte da economia da encarnação. Deus quis se encarnar para salvar o homem através do homem. E Deus continua, através de Jesus Cristo, na igreja e na história, a fazer esse caminho, se fazer presente e oferecer a salvação aos homens através de homens, através dos seus ministros. Né? Então, explicamos o que significa o termo representar, tornar presente de novo. Quem? O Cristo glorioso que subiu ao céu. Essa ideia do representar é tão importante para os orientais. Se vocês pegarem os monges, os sacerdotes orientais, todos eles deixam a barba crescer. Por quê? E os monges ainda deixam o cabelo crescer um pouquinho, porque eles querem ficar igual o Pantocrator. A imagem do Cristo Pantocrator é o modelo para eles. Porque eles querem que as pessoas olhem para eles, até fisicamente, e lembrem de Jesus. Com a barba, com o bigode, com o cabelo, lembrem de Jesus. Eles querem morrer para si mesmos, para que Jesus viva neles. Eles querem se esquecer de si mesmos, para que Jesus seja lembrado através deles. Então, na nossa tradição latina, não. Já se criou o costume do fazer a barba, né, do tirar a barba, que é uma tradição bem romana, que mostra o asseio, né, da pessoa, uma certa pureza e tudo. Os orientais, eles deixam a barba crescer e ficam inclusive revoltados com os padres católicos ocidentais que tiram a barba e ficam diferentes de Cristo, sem barba, né? Então vejam como a sensibilidade é diferente. Não estou defendendo a barba, né, em causa própria, mas para quem já morou por exemplo, em Israel, como eu morei alguns meses, no total quase um ano, no total, a gente toca nessas diferenças que são muito interessantes, né? O padre, o monge grego, russo, ortodoxo e até os orientais católicos também, eles gostam da barba porque ela torna-os mais semelhantes a Cristo. Sacramentalmente, uma representação sacramental. Então, esse adjetivo sacramental, ele qualifica essa representação. É uma representação de que tipo? Sacramental. Sacramental é uma qualificação da representação. E esse sacramental, ele significa, na verdade, duas coisas. E é importante que você associe as duas. Existe uma referência à origem dessa representação. Como é que começa essa representação, que é de tipo sacramental? Ela começa com o sacramento que é recebido. Ou seja, o primeiro aspecto do termo sacramental é que ele aponta para a origem da representação. A origem é o sacramento da ordem que é recebido, no grau específico no qual se encontra o ministro. Segundo aspecto é a modalidade da representação, propriamente dita. Esse tipo de representação. Então, por exemplo, um embaixador representa um país. O embaixador do Brasil representa o Brasil junto à Santa Sé, junto aos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Essa é uma representação de tipo diplomática, jurídica. Um pai pode pedir que o filho o represente para fazer um negócio. Ele dá ao filho um documento que o capacita a representá-lo.
para vender um imóvel, por exemplo. Então são tipos de representações aqui. Ou eu posso representar um momento da nossa vida pintando. Posso fazer uma aquarela pintando o encontro com 3 bons amigos. Eu faço uma representação dos meus amigos. Mas essa representação aqui é sacramental. Ela nasce do sacramento recebido, ela é de tipo sacramental. Ou seja, de tipo sacramental significa que tem uma presença sobrenatural de Cristo, que está sendo representado, através digamos assim, através do sinal sacramental. Então, o ministro é um sinal sacramental. E Cristo se torna presente nele e através dele. Se torna atuante através dele em favor da igreja. Cristo se torna presente e pode agir através do ministro na igreja. É sacramental. Ou seja, tem uma presença invisível, que é a do Cristo, através de um sinal sacramental, que é o ministro. Por exemplo, no batismo, tem a presença invisível do Espírito Santo através, da matéria e da forma, ou seja, da água e das palavras do batismo, que são ouvidas e que são vistas, sentidas, experimentadas para quem está sendo batizado. São sensíveis. Assim, o ministro torna essa presença de Cristo invisível perceptível quando ele fala, quando ele celebra, quando ele governa. Ele torna perceptível, através da fragilidade da sua vida, a presença e a ação do Cristo que está aqui presente, invisível, mas agindo através do ministro, certo? Então aqui a gente explicou o que é esse adjetivo sacramental. Então, através do ministro, que é o sinal visível, o sinal sensível, sinal sacramental, Cristo invisível governa, santifica e ensina o seu povo. Está presente, governa, santifica e ensina o seu povo. Agora falta, finalmente, a palavra captis. Essa referência ao cabeça. Por que entrou aqui? Então, esse termo cabeça, caput, em latim, em grego, kephalé, e em hebraico, salvo engano, é rosh, é um termo bíblico, é um termo que está presente na teologia da Igreja de São Paulo, na eclesiologia de São Paulo. São Paulo desenvolve a sua eclesiologia do corpo místico em 2 fases. Na primeira fase do seu pensamento, que é a primeira cronologicamente falando, nós encontramos no capítulo 12 da carta aos Romanos e no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. São os textos mais antigos. Ele fala da igreja corpo de Cristo, a unidade na diversidade, mas ele não usa o termo Cristo cabeça explicitamente. Na segunda fase do seu pensamento, um pouco mais tarde, quando ele escreve as cartas as cartas do cativeiro, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, nós encontramos 6 textos nos quais São Paulo fala de Cristo como cabeça da igreja. 3 textos na carta aos Colossenses, 3 textos na carta aos Efésios. E aí é importante a análise exegética desses textos para a gente colher os 3 significados do texto, do termo cabeça em São Paulo. E aí você encontra no nosso manual, na página 99, uma tabela. Uma tabela que mostra que em todos os textos, vou citá-los rapidamente, Colossenses 1,18, Colossenses 2,10, Colossenses 2,19, Efésios 1, 22 a 23, Efésios 4, 11 a 16, Efésios 5, 21 a 33,
em todos os textos aparece o significado, que é o significado original do termo, cabeça, auctoritas, ou seja, autoridade. Sempre esse auctoritas, naquele sentido que eu já expliquei, auctor, que vem de augere, o verbo, é na sua forma supino, que significa fazer crescer. Então a autoridade não se opõe ao amor, a autoridade é aquele que faz os outros crescerem num serviço de amor. Segundo significado é fonte de vida. E esse fonte de vida aparece em Colossenses 2,19 e nos 3 textos citados da carta aos Efésios. E essa ideia vem de Aristóteles. Na visão de Aristóteles, a cabeça é que dá vida à igreja, ao corpo, né? Então, cortou a cabeça, a pessoa morre. Então a cabeça, ela exerce um influxo de vida sobre o corpo na visão de Aristóteles. E esse é um tema muito interessante, porque hoje se fala inclusive da morte de uma pessoa quando se chegou à morte cerebral. Morreu a cabeça, a pessoa morreu. O coração está batendo, mas se morreu morte cerebral, hoje, isso é um tema, não estou afirmando que é assim, estou dizendo que a ciência está discutindo e a teologia reflete sobre isso. A morte cerebral é associada hoje à morte da pessoa. Não estou dizendo que eu concordo com isso, estou só dizendo que hoje isso é um fato científico, né? A ciência aponta nessa direção. Não sei se nesse caso a ciência está certa, tá bom? Até porque tem casos de pessoas que já foram declaradas com morte cerebral que voltaram à vida. Então é um tema muito delicado esse, mas hoje é uma tendência ir por essa direção. O terceiro e último significado é o menos presente. Mas o que a gente nota é que no último texto da carta aos Efésios, São Paulo faz uma analogia entre Cristo e a igreja e cabeça, corpo. Cristo e a igreja, marido, mulher, cabeça, corpo. E no final a gente pode colher que a cabeça ama o seu corpo, como o esposo ama a esposa, como Cristo amou a igreja. Então tem essa analogia que nos permite dizer que a cabeça, ela é, de certa forma, uma imagem do esposo. Tem um outro texto de São Paulo, onde se diz, né, pouco simpático aos movimentos feministas, onde se diz que o marido é cabeça da sua esposa, da mulher. Certo? Bom, então, são os 3 significados do termo cabeça. Autoridade é o significado original, fonte de vida e esponsalidade, amor esponsal, esposo. Esse ensinamento de São Paulo, ele chega a Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele formula teologicamente aquilo que nós chamamos do Cristo total, um tema muito interessante, né? Esse Cristo total que é o Cristo cabeça, que é o próprio Cristo, e o seu corpo místico, que é a igreja. Então, o Cristo total é Cristo unido à igreja, formando como um Cristo só, uma pessoa só. Então, o Cristo total. E aí, Santo Agostinho, e a gente, na nossa tese doutoral, pôde demonstrar isso, nós encontramos os 3 significados paulinos de cabeça em Santo Agostinho. Autoridade, fonte de vida e esposo. E a partir de Santo Agostinho, essa ideia chega a toda a eclesiologia medieval. Todos os grandes autores vão ser influenciados por Santo Agostinho, inclusive o Aquinate, né? Inclusive Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, quando ele escreve a Suma Teológica, a gente já disse isso para vocês, ele fala do Cristo cabeça lá na questão número 8 da terceira parte da Suma. Para ele, Cristo cabeça é que comunica a graça a toda a igreja, o seu corpo. Então ele enfatiza na questão número 8 2 aspectos só. O aspecto do governo, autoridade, e
e o aspecto da fonte de vida. Nesse ponto, o aspecto esponsal fica esquecido. Tá bom? É certo que Santo Tomás de Aquino sabe que Cristo é esposo da igreja, mas aqui, nesse âmbito de reflexão, não se fala tanto da esponsalidade. Tá? E aí lembrando que, já para Santo Tomás de Aquino, Cristo governa a igreja de dois modos. Que esse ensinamento vai lá para Mystic Corporis depois. Cristo governa a igreja de um modo, vamos dizer, realizando um influxo interno nos corações através do Espírito Santo e o influxo externo com o qual ele governa a igreja através da hierarquia, né, do ministério ordenado. E para Santo Tomás de Aquino é claro que a hierarquia, especialmente os bispos, e o Papa e os bispos, eles participam do poder capital de Cristo. Dessa capitalidade de Cristo que governa e gera e dá vida e oferece a graça para o povo, para a igreja. Então, agora a gente chega na figura de São Roberto Bellarmino. Se você está seguindo o nosso manual, nós estamos na página 101. Então, outro doutor da igreja, né? Depois do século XIII, chegamos aqui à segunda metade do século XVI, início do século XVII, contexto pós-tridentino, contexto de polêmica entre católicos e protestantes. E por causa dessa polêmica, a gente tem que entender isso, o pensamento de Bellarmino às vezes é um pouco apresentado de um modo um pouco caricatural. Ele vai influenciar enormemente a eclesiologia católica até, vamos dizer, até o século XX. E ele vai dizer que a igreja é uma comunidade visível. Por que essa insistência no visível? Porque Lutero e os protestantes insistem numa igreja invisível, espiritual, e desvalorizam o aspecto visível da igreja. Por isso, Bellarmino, na tendência dos católicos, polemizando com os protestantes, enfatiza o aspecto visível e vai falar de 3 vínculos visíveis da unidade da igreja. Essa doutrina entra no Catecismo da Igreja Católica. Você pode ler isso no número 815 do Catecismo da Igreja Católica. E ele vai dizer quais são os 3 vínculos visíveis da igreja. O primeiro é a mesma fé, o mesmo credo. E aí a imagem visível do símbolo da fé. Essa mesma fé que nós temos, ela é visível através da profissão de fé comum. Segundo ponto, os católicos participam dos mesmos sacramentos. Então existe a unidade na fé, a unidade da vida sacramental, das celebrações litúrgicas. Liturgia, fé, liturgia. Terceiro, os pastores legitimamente instituídos. A igreja vive sob o governo dos legítimos pastores, com uma ênfase evidente, claro, na pessoa do Papa, mas também valorizando cada um dos bispos. Então, uma só fé, uma só vida sacramental, uma só liturgia, um só governo, né? Um rebanho, um só pastor, pensando no Papa aqui. Bom, aí a gente pode, vamos dizer, em linhas, temos que acelerar um pouquinho, o manual não pode entrar em todos os detalhes históricos. A gente pode chegar até ali o século já XIX e falar do Papa Leão XIII, que vai publicar uma série de textos, e nesses textos ele vai fazer tesouro de muita coisa que tinha sido preparada pelo Concílio Vaticano I, 1870, mas que não pôde ser publicado. O Vaticano I terminou prematuramente, só publicou 2 documentos, mas muita coisa tinha sido preparada, estava sendo discutida, muita coisa boa, e o Papa Leão XIII então colhe isso e propõe
a igreja alguns elementos desses textos nos seus próprios textos, nas suas próprias contribuições magisteriais. Então ele vai reforçar a imagem da igreja corpo de Cristo, era a imagem principal adotada nos textos que o Vaticano I estava gestando, preparando. E vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, que o Espírito Santo é como se fosse a alma da igreja, que é o tema da nossa tese pós-doutoral, que Cristo governa, conduz a sua igreja através do Espírito Santo e também dos ministros ordenados, da hierarquia, doutrina de Santo Tomás, doutrina presente, né, em Santo Tomás de Aquino já, e que depois vai ser retomada por Pio XII. Então, ele vai propor uma eclesiologia somática. Para ele é o melhor modelo de eclesiologia, porque permite acolher tanto a dimensão visível da igreja, que é importante. A igreja é uma realidade visível, social, seria o aspecto da igreja como sociedade humana, quanto o aspecto invisível, que é o mistério teológico da identidade da missão da igreja. Então os dois aspectos ficam contemplados na ideia de corpo místico de Cristo. Um corpo é visível, mas o corpo tem toda uma vida que é, digamos, que pulsa dentro dele, e essa vida é sobrenatural no caso da igreja. Podemos dizer que os papas que seguem Pio X, de 1903 a 1914, Bento XV, de 1914 a 1922, e Pio XI, de 1922 a 1939, segue a mesma linha de Leão XIII. Paralelamente a isso, nesse período, que vai especialmente de Bento XV a Pio XI, dos anos 20 aos anos 50, se observa, nessa primeira metade do século XX, um forte movimento eclesiológico, ou seja, uma teologia sobre a igreja muito forte, com nomes muito importantes, que tem em comum sempre a mesma ideia: a igreja é corpo de Cristo, né? É um momento fantástico, os textos são muito bonitos, eles vão recuperar tudo o que os padres da igreja, o que a Bíblia diz, o que os padres da igreja disseram, o que os grandes nomes da Idade Média disseram sobre a igreja corpo de Cristo em obras espetaculares. Então a gente tem grandes nomes como Angers, Mura, Sebastian Tromp, que a gente já citou, que é um nome muito importante, era um teólogo de confiança do Pio XII, e um nome que provavelmente está por detrás de boa parte da Bistet Corporis. Foi professor de teologia fundamental na Universidade Gregoriana, esse holandês jesuíta. Mas também o Mersch. O Mersch, provavelmente ele ia contribuir também com esse documento, mas ele morreu em 42, às vésperas da encíclica de 43. E essa ideia de corpo de Cristo é interessante porque ela combate um pouco o clericalismo, né? O clericalismo coloca o clero lá em cima e os leigos aqui embaixo. Quando eu falo de que todo mundo é corpo de Cristo, está todo mundo ali no mesmo corpo, tem a mesma dignidade de base, né? Todos são membros do único corpo de Cristo. Isso relativiza as diferenças. Mas o corpo também tem as diferenças. Tem braço, tem dedo, tem perna, tem orelha, tem nariz, tem cabelo. Então o corpo é cheio de membros, né? Cada membro tem a sua função, a sua importância. Então, essa imagem também sublinha a diversidade, mas a unidade na diversidade. Então, conjuga esses dois elementos. Não fica só na diversidade. A unidade na diversidade. As duas coisas juntas. A unidade diz a mesma dignidade, né? O mesmo chamado à santidade, a mesma salvação que nos é proposto. Mas também tem diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de carismas, de ofícios, etc.
Na igreja, nesse corpo, alguns são chamados, né, a governar a igreja, a serem representantes, a serem instrumentos do Cristo cabeça, a ajudar, né, a tornar presente, né, e atuante na igreja o Cristo cabeça, o Cristo que cabeça do corpo, né? O Cristo que tem a autoridade de serviço, de amor, para fazer todo mundo crescer. O Cristo que comunica a sua própria vida à igreja, através dos sacramentos, da palavra. O Cristo que ama a sua igreja como um esposo. Então, Jesus escolhe alguns da igreja, homens, para esse ministério, estando na igreja, mas em favor da igreja, para serem seus ministros, né? E aí, bom, chegamos a Pio XII, estamos em Pio XII, ele vai escrever as duas encíclicas que nós já apresentamos, Mystic Corporis Mediator Dei, que vão propor, que vai ser a base para a Presbyterorum Ordens, por sua vez, a base para Pastores da Vobis número 15. O ministro ordenado, o presbítero, representa sacramentalmente Cristo, cabeça da igreja.